Gente, bom dia, vamos então reiniciar. Queria só retomar o que nós já vimos, né? Nós começamos tratando aqui do problema do positivismo jurídico. Nós vimos como que o positivismo se consolidou como uma metodologia jurídica. Essa metodologia pressupõe uma certa independência do objeto em relação ao sujeito que conhece esse objeto, ao cientista. Esse objeto tem uma existência independente, né, a norma jurídica, que pode ser descrita por esse sujeito. Estrategicamente, a gente vai tratar disso hoje, o positivismo recorreu a uma concepção de direito sistemática. Uma das formas que havia para se controlar esse conhecimento, para garantir objetividade para ele, era conceber o direito como um sistema. E, efetivamente, várias correntes do positivismo jurídico fizeram isso. Só que esse positivismo, né, o positivismo em geral, mas o positivismo especial, o positivismo jurídico especial, entram em crise a partir do início do século XX, mais especificamente a partir da metade do século XX. Um dos motivos da crise é que o positivismo pressupunha uma certa origem comum de todas as normas. E, na verdade, as sociedades modernas são sociedades complexas, elas têm vários pontos de origem, né, valores sociais distintos, ideologias distintas convivendo numa mesma sociedade, e, por isso, havia uma tensão entre política e direito que o positivismo não conseguia resolver. A partir da década de 40, mais especificamente a partir de 46, o Radbruch escreve aquele texto, né, sobre o direito antijurídico e estabelece aquela fórmula segundo a qual o juiz precisa garantir a certeza, né, precisa garantir a igualdade, mas, quando a justiça é insuportavelmente violada, aquela norma simplesmente não é uma norma jurídica. Essa não é uma questão meramente moral, essa é para Radbruch e para aqueles que o seguem, né? Nós vimos o Dreyer, vimos o Alexi, vimos o Hess. Não é uma questão meramente moral, é também uma questão jurídica. É mais ou menos isso que nós tínhamos visto nos nossos dois encontros anteriores. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém se lembra de algum ponto importante, alguma dúvida? Bom, o que nós vamos ver agora é exatamente essa estratégia a que eu estava me referindo, do positivismo jurídico, de conceber o direito como um sistema. Nós vamos ver também que existe uma alternativa a essa concepção do direito como um sistema, que é trabalhar com o direito como um problema. E o autor aqui central é um alemão que também na década de 50 escreve uma obra muito importante, é uma obra pequenininha, mas é uma obra realmente muito importante na história da metodologia jurídica. Chama-se Tópica e Jurisprudência. O autor chama-se Theodor Fivek. Se vocês tiverem curiosidade de lê-la, existem duas traduções dela em português. Uma que está esgotada há muito tempo, mas que vocês encontram em bibliotecas, talvez em sebos, que foi uma tradução do Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Foi publicado pela editora do Senado, isso na década de 70, no final dos anos 70. O Tércio foi aluno do Fivek, em Mainz, e traduziu Tópica e Jurisprudência para o português. Depois, agora, há uns 3, 4 anos atrás, a editora Sérgio Antônio Fabres, de Porto Alegre, publicou uma nova edição, não me lembro o nome do tradutor, mas uma nova edição de Tópica e Jurisprudência em português. É uma obra realmente importante e ela interessa em especial para os civilistas, pessoal que trabalha com direito civil, porque o Fivek é por formação civilista. E eu não vou falar de outros autores aqui, mas também tem um outro autor, que é o discípulo direto do Fivek, chamado Joseph Esser. Esser tem uma obra muito importante que chama Princípios e o Desenvolvimento Judicial do Direito Civil. Né? Também é uma obra muito interessante e algumas ideias eu não vou
citar aqui diretamente o Essa, mas algumas ideias dele estão sendo aproveitadas aqui na nossa aula. Bom, o que a palavra sistema designa? A palavra sistema, ela designa, em primeiro lugar, duas realidades distintas. Em primeiro lugar, a palavra sistema designa, quanto ao funcionamento de algo, uma otimização de recursos tendo em vista determinado fim. Se a gente pensar, por exemplo, se a gente afirmar que o corpo humano é um sistema, é a isso que eu estou me referindo. Ao fato de que eu tenho uma organização de recursos que otimiza um fim, que é a vida. Uma especialização de órgãos que trabalham em conjuntos para permitir que um ser permaneça vivo. Vejam, essa especialização, gente, ela não é necessária. Ela é, na verdade, para usar um termo de um autor que eu usei na aula passada, que é o Niklas Luhmann, essa ideia, essa especialização é uma aquisição evolutiva. Os seres vivos mais básicos que existem são seres com pouca especialização. São seres microscópicos, mas eles não têm nenhuma especialização funcional. Os vírus. Né? Um vírus não tem nenhuma especialização funcional. É um ser vivo que não tem nenhum sistema interno. Mas, ao longo da evolução, o que acontece é que esses mecanismos vivos vão criando estruturas especializadas dentro de si, mais complexas. Se vocês se lembrarem, né, de muito tempo atrás, lá nas suas aulas de biologia no ensino médio, mitocôndrias, né, membrana, cromossomos, tudo aquilo era uma especialização de estruturas biológicas, orgânicas, que permitiam que, num certo sentido, uma célula fosse mais eficiente que um vírus no processo evolutivo. Da mesma forma, né, os seres vivos complexos, em que vocês têm especializações de funções, também são mais eficientes nisso. Ter um órgão diferente para bombear o coração, e esse órgão ser diferenciado de um órgão que oxigena o sangue, torna o sistema vital mais eficiente. Então, a primeira ideia de sistema é essa. A ideia de que nós temos uma organização de recursos distintos, tendo em vista um fim comum. Essa ideia é importante porque alguns autores, eu citei o Luhmann aqui na aula passada, o Luhmann acredita que o direito é isso. Ele acredita que o sistema jurídico existe tal como o sistema biológico. Você tem uma especialização de um código no direito, diferente, por exemplo, do código da política. O código do direito, quando ele se especializou, deu origem a um sistema que existe independentemente do sistema do código da política. Eu não quero entrar muito em detalhe aqui no Luhmann, mas o Luhmann acredita que não há nenhuma conexão, ou acreditava, o Luhmann já morreu, já tem uns 10 anos, mas inicialmente ele acreditava que não havia nenhuma conexão entre política e direito, e economia. Eram códigos distintos, e, portanto, sistemas distintos. O que quer dizer que não tem nenhuma conexão? Quer dizer o seguinte, uma célula, ela pode, uma ameba, por exemplo, ela pode conviver no mesmo ambiente com uma giardia e com um tripanossoma. Para ela, a célula não faz nenhuma diferença uma e outra. Ela percebe que tem uma outra coisa no ambiente, mas ela não consegue diferenciar o que é a giardia e o que é o tripanossoma. Quando Luhmann fala da independência dos sistemas, ele diz o seguinte, não é que a economia e a política não interfiram no direito, eles irritam o direito.
Mas como a linguagem do direito é diferente, ele simplesmente não consegue diferenciar o que é política do que é economia. É como se a gente encontrasse uns orientais. Para nós... Por isso que é uma ameba, né? Mas quando nós encontramos orientais, nós não conseguimos distinguir chineses de taiwaneses, de vietnamitas, de japoneses. Para nós é tudo igual. Talvez se nós compreendêssemos a linguagem deles, nós pudéssemos diferenciar um dos outros. Claro que eles falam diferente, mas eu não sei qual é qual. Como a linguagem do direito é diferente da linguagem, o código do direito é diferente do código da economia e é diferente do código da política, o Luhmann diz, o direito simplesmente não entende eles. Sabe que tem alguma coisa irritando ele, mas ele não consegue diferenciar o que é economia do que é propriamente política. Numa obra posterior, o Luhmann vai admitir, sim, que existem estruturas de conexão. Ele chama de estruturas de acoplamento. Fala, olha, ainda que o direito seja independente da economia e da política, existem algumas estruturas que fazem um acoplamento entre os sistemas. Por exemplo, ele diz que o contrato é a estrutura que faz acoplamento entre a economia e o direito. E a Constituição é a estrutura que faz o acoplamento entre o direito e a política. Mas esse primeiro conceito de sistema, ele é um conceito importante porque vários pensadores jurídicos, na segunda metade do século XX, vão recorrer a esse conceito de sistema. A ideia é, o direito não pode simplesmente ser pensado como um sistema. Ele é um sistema. Como nós somos um sistema orgânico, o direito também é um sistema. Você tem uma diferenciação de recursos, todos eles organizados tendo em vista um fim comum. Só que existe um outro conceito de sistema, que é um conceito que apela para o conhecimento. Aqui significa que nós podemos ordenar externamente uma realidade caótica e ver nela um sentido. O primeiro sentido de sistema pressupõe uma organização interna. Nós, internamente, o nosso organismo se organiza de modo a constituir-se um sistema. Mas, independente disso, né, o que a ciência moderna fez foi conceber a natureza como um sistema. Alguém que está fora da natureza, que parece ser caótica, consegue ver um sistema, uma organização nela. É claro que existem hoje várias teorias nas ciências naturais, que criticam essa possibilidade. Não sei se já ouviram falar nas teorias do caos. Se vocês se lembrarem lá do primeiro Jurassic Park, tem um cientista lá que é um adepto da teoria do caos. Ele diz da imprevisibilidade de fenômenos futuros. Lembre-se, a gente viu isso. Uma das marcas do positivismo era prever os fenômenos. Conhecer para prever, prever para agir. Então, uma das formas de nós conhecermos, de nós prevermos, é concebendo a realidade, a natureza como um sistema. Vários físicos, vários matemáticos advogam a tese de que é impossível isso porque o sistema não existe, é um caos, na verdade. Nós é que tendemos a ver regularidade onde, de fato, ela não existe. Essa é uma afirmação dos autores da teoria do caos. Independente disso, a ciência moderna ela se constituiu sobre esse pressuposto, que nós poderíamos encontrar externamente, como observadores externos, nós observamos um conjunto de dados e conseguimos encontrar uma conexão lógica entre eles. Bom, a maioria dos autores do direito que trabalham o direito como sistema, trabalham com ele não no sentido funcional,
mas no sentido de conhecimento. As normas jurídicas são concebidas como integrando um sistema. Há uma conexão entre elas. O todo não é um todo caótico. Como é que nós, os autores que adotam essa postura, né, que o direito é um sistema no aspecto do conhecimento, como é que eles constroem esse sistema? Primeiro, o principal mecanismo é o mecanismo de abstração. Por exemplo, eu olho todos vocês aqui e pretendo construir um sistema capaz de compreender todos vocês. Uma primeira distinção que eu posso fazer é homens e mulheres. Nenhum de vocês é um homem, nenhum de vocês é propriamente uma mulher. Ser homem e ser mulher é apenas uma característica de vocês. Mas eu abstraio esse elemento da realidade e digo que ele é definidor da natureza suas. E com base nisso eu posso dividi-los em dois grupos. Mas eu posso também dizer que esse critério aqui é irrelevante. Eu posso adotar um outro critério. Eu posso dizer que vocês são ou juízes ou técnicos judiciários. Eu estou agora construindo um outro sistema. Veja, os sistemas de conhecimento, eles se formam a partir daquilo que a gente quer conhecer. Se eu considero que é mais importante a distinção homem e mulher, eu chego a um sistema conformado de uma determinada maneira. Se eu digo ao contrário, que é mais importante juiz e técnico judiciário, eu chego a um sistema conformado de uma maneira distinta. São duas maneiras de eu construir um sistema aqui. Qual delas é mais correta? Não tem o mais correto. Depende para que eu construo o sistema. Se a disciplina nossa é sexologia, a distinção homem-mulher talvez seja mais importante. Né? Se a disciplina é a judiciologia, né, que estuda os juízes, talvez a distinção entre juízes e técnicos judiciários seja mais importante. Mas em ambos os casos eu estou abstraindo. Ser juiz ou ser técnico judiciário não é você. É apenas uma das dimensões da sua vida. Ser homem e ser mulher também não é você. É apenas uma das dimensões da sua vida. Só que para construir um sistema capaz de compreender todo mundo, eu preciso abstrair as outras características. Eu seleciono uma característica, abstraio essa característica e divido vocês em dois grupos. Depois eu posso, eventualmente, pegar esses dois grupos e subdividi-los. Por exemplo, uma vez que eu separei o grupo em técnicos judiciários e juízes, magistrados, melhor dizendo, eu posso, por exemplo, subdividir o grupo dos magistrados em magistrados de primeira instância, magistrados de segunda instância. Né, os magistrados de primeira instância, eu posso subdividi-los também. Né, substitutos, titulares, auxiliares. Eu estou aqui sempre abstraindo uma característica, e à medida que eu vou abstraindo características, eu vou subdividindo as categorias. É isso que é o direito, dizem os adeptos da teoria sistemática. Eu escolho uma determinada característica e vou, com base nela, montando um sistema. Se vocês pensarem, por exemplo, os códigos, vocês vão ver que os códigos são assim. Eu posso, por exemplo, vamos pegar a parte especial. Eu posso falar que existem dois grandes objetos de que tratam o direito. As obrigações e as coisas. E aí eu divido em direito obrigacional e direito real. Bom, mas e como é que ficam as sucessões, a sucessão, como é que fica a família? Eu posso considerar que a família e
A sucessão são aspectos decorrentes da obrigação. Que o casamento não passa de um contrato e que a sucessão é simplesmente uma obrigação uma forma de sucessão de doação entre pessoas determinadas. E aí eu vou encaixar isso que não se encaixava no sistema dentro do direito obrigacional. Aqui a gente começa a abordar um tema que é um tema importante para a gente. Não sei se vocês perceberam que eu tive que forçar um pouco a barra para que o direito de família e o direito de sucessões coubesse dentro do direito obrigacional. Isso é inevitável em quem tenta construir um sistema. Quem tenta construir um sistema, muitas vezes tem que violentar a realidade para que a coisa caiba dentro de uma determinada categoria. Por exemplo, o ser humano é homem e mulher. Como é que ficam os transgêneros? A gente estava discutindo isso aqui, no final da aula passada, algumas pessoas, a gente estava conversando sobre alguns problemas ligados a isso. Um hermafrodita, que é uma das formas, né, dos transgêneros, dos transexuais. Como é que fica? Eles são classificados como o quê? Ora, uma pessoa que leve o sistema a sério vai ter que falar que existe uma característica que é mais definidora do que a outra do gênero. Se essa característica está de uma forma ou de outra, então ela é de um gênero ou de outro. Por exemplo, se tem pênis é homem, se tem vagina é mulher. Independente do fato de ter ovário ou testículo. Em ambos os casos, o que é importante é isso. Se nós queremos construir um sistema altamente coerente, quando nós abstraímos determinada característica, elegemos essa característica para classificar os objetos, nós inevitavelmente esbarramos em casos em que a classificação torna-se problemática. Mas a tendência sistemática, ela não tem alternativa. Ela tem que eleger um elemento e, com base nesse elemento, classificar todos os elementos daquele conjunto. A gente fala, então, quando a gente fala no sistema como conhecimento, num processo de reconstrução formal. Não é que, na origem, os seres sejam sistematicamente classificáveis. É que, formalmente, do ponto de vista exclusivamente do conhecimento, nós podemos eleger critérios para classificar um elemento num conjunto ou no outro. De novo aqui, o exemplo dos gêneros. Eu escolho um elemento e, com base nesse elemento, formalmente eu classifico os seres num grupo ou no outro. Ainda que, na origem, esses seres sejam difíceis de serem classificados num grupo ou no outro. Mas o que acontece é que, quando a gente fala em sistema de conhecimento, essa violência geralmente é praticada. Porque senão a gente cai na teoria do caos. A teoria do caos diz que, no limite, os elementos são inclassificáveis em sistemas. Porque são tantas pequenas sutilezas. Vocês se lembram do Jurassic Park? Da cena? O cientista pega uma gota de água e deixa cair no dorso da sua mão. E ele fala assim, olha, seria possível prever o caminho que essa gota vai fazer? Ninguém diz que é possível. Qualquer pessoa, o senso comum diz que é impossível dizer se ela vai escorrer reta, se ela vai inclinar um pouco para a direita. Ora, o que acontece é que tem tantos elementos sobre o dorso da minha mão e na própria gota, dependendo de que líquido que faz com que seja impossível prever qual será o caminho. A realidade também é assim. O que define o gênero de alguém são tantos elementos
que é impossível, com segurança, nós afirmarmos o gênero de uma pessoa, abstratamente. Afinal de contas, é pênis e vagina, é testículo e cromossomo, testículo e ovário, é cromossomo. Qual é o elemento que define qual é o gênero? São tantos elementos que qualquer escolha que nós fazemos é uma escolha arbitrária. Mas isso é inevitável quando nós pensamos no sistema. Então, os operadores básicos pelos quais nós construímos o sistema são esses. Nós abstraímos uma categoria e verificamos a semelhança ou a dessemelhança de determinados elementos em relação a essa categoria que foi selecionada, abstraída. Escolhemos, por exemplo, pênis e vagina, e com base nele, classificamos os seres em homem e mulher. Pensem um pouco nisso, nessa questão. Vamos voltar um século atrás e pensar qual era o elemento definidor do sexo. Nascia uma criança, não havia ultrassom, não havia nenhum teste bioquímico que pudesse ser feito para determinar o sexo, portanto, só quando a criança nascia é que nós podíamos dizer qual era o sexo. Qual é o elemento que o médico escolhia para determinar se era homem ou se era mulher? Físico. Presença de pênis ou presença de vagina. Quantas dessas crianças nasceram numa determinada indeterminação sexual? Por exemplo, tendo uma vagina, tinham também testículos. Mas que, independente disso, o fato de ter se escolhido aquele primeiro critério definiu talvez o comportamento sexual dessa pessoa, talvez... Ora, a escolha do critério foi arbitrária. Ela não é em si definidora do que é homem e do que é mulher. Não. Um homem que for remasculado deixa de ser homem? Se o pênis é definidor da masculinidade, então deixa de ser homem. Ele passa a ser um ser híbrido. A palavra híbrido é uma palavra muito interessante. Ela vem de uma palavra grega que é hybris. Hybris é a desmedida. Existe uma medida para o ser humano diferente da medida do cavalo. Mas existe um ser que ultrapassa esses limites, que, portanto, é um ser híbrido. O centauro, por exemplo. Ele é metade homem, metade cavalo. Ele é um ser híbrido. De novo, o problema do sistema é com esses seres híbridos. Porque o que o sistema faz é tentar compreender tudo numa categoria ou em outra. E faz isso por processo de semelhança e dessemelhança. Pode. Você pode criar uma terceira categoria? Posso. Veja, a colega está levantando aqui uma questão interessante. Não coube numa categoria nem em outra. Então eu crio uma terceira categoria. Bom, que garantia que eu tenho que não vai aparecer um quarto ser que não caiba nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira categoria? Mas aí o sistema não serve para nada. Porque o outro é tão amplo que cabe qualquer coisa. Sim, mas pode caber, inclusive, o primeiro e o segundo. Então, o sistema ele implode. Uma possibilidade é criar uma categoria que seja... existe um texto do Jorge Luis Borges sobre isso. É sobre o zoológico do imperador chinês. Não, sobre a enciclopédia chinesa. Enciclopédia chinesa. No texto lá sobre a enciclopédia chinesa, o Borges faz uma classificação dos animais assim.
Animais que têm uma parte branca no olho e outros. Animais que têm pelo ou pena e outros. Só que o outros os critérios, o que o Bohr está dizendo é que os critérios são tão arbitrários e os outros é tão abrangente que o sistema não funciona. É claro que quando nós abstraímos uma característica para fazer a classificação... Desculpa, não é necessariamente porque você, num determinado... Peraí. Porque as coisas podem aparecer. Em determinado momento, você tem aquele padrão, você definir um sistema com base no que você tem nesse momento. Então, os outros, na verdade, vai ser muito menor. Não, mas espera aí. Porque você já dividiu o sistema com base no que você tem agora. Vamos tratar a questão dos outros e vamos tratar a questão do aparecer uma terceira categoria. Qual que você quer tratar primeiro? Qual dos dois problemas? Olha o sistema aqui. Qual das duas questões você quer tratar primeiro? Não, nós formamos um sistema com base no que nós temos hoje. Isso. Né? Então tá, homem e mulher. Aí apareceu o terceiro. Aí você criou uma terceira categoria. Esse terceiro é o... Então vamos ver a questão da terceira categoria primeiro. Qual que é a função do sistema? Aumentar o quê? A previsibilidade dos eventos. Ora, quando você admite que, à medida em que vão aparecendo novos casos, você pode ir criando novas categorias, então o sistema não consegue prever nada. É por isso que os romanos vão dizer lá, dos direitos reais e dos direitos obrigacionais. A imprevisibilidade é previsível. Não, a imprevisibilidade é previsível? Não. A gente prevê que pode ocorrer outras coisas que a Não. gente desconhece. Vou sugerir um livro para vocês, chama-se A Lógica do Cisne Negro. O autor chama-se Tarek alguma coisa. Não esqueci o sobrenome dele. A Lógica do Cisne Negro. Lembra do Popper que a gente discutiu na aula passada? Na Lógica do Cisne Negro, ele é um jornalista, mas ele é um popperiano. Ele aplica as teorias do Popper à administração de empresas. Fala assim, olha, não adianta você estar preparado para o imprevisível. É impossível isso. Exatamente porque é imprevisível. O imprevisível para o qual você se prepara é, na verdade, previsível. Então. É previsível. Então. É previsível. Mas existe o imprevisível para o qual você não se prepara. Você não sabe. É absolutamente imprevisível. Porque ele é imprevisível, mas é previsível que há algo Isso. imprevisível. Sim, mas aí é tão amplo que o sistema implode. Qualquer coisa é imprevisível. É previsível. Esse é o problema. O problema é entender por que é que nós construímos sistemas. Nós construímos sistemas porque nós temos uma necessidade, né? É sempre o positivismo. Ainda que os sistemas sejam anteriores ao positivismo, os filósofos gregos construíam sistemas para conhecer a realidade, ainda que seja anterior ao positivismo, a lógica é uma lógica positivista. Previsibilidade. Os direitos são reais ou são obrigacionais. Existe algum outro direito? O que vocês acham? É possível classificar fora desse sistema? Ou real? Por exemplo. É uma obrigação. Obrigação de não fazer ou de fazer determinada coisa. Só que quando eu faço isso, é óbvio que eu estou fazendo uma violência contra o meio ambiente. Eu estou dizendo assim, olha, o meio ambiente não tem uma dignidade própria que lhe permita constituir uma nova categoria. Então tem que colocá-la dentro do... Veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tudo... Um sistemático pode encaixar qualquer coisa dentro do sistema. O que ele não percebe é que ele pratica uma violência ao fazer isso. Né? Eu posso criar... Agora, outra coisa diferente eu posso, então, criar novas categorias.
aquela coisa que não cabe nem no direito obrigacional, nem no direito real. Por exemplo, uma discussão hoje é sobre direitos de personalidade. Né? Vários autores do direito civil entendem que os direitos de personalidade constituem uma verdadeira categoria à parte. Eles não são nem obrigações, ainda que decorram obrigações dele, nem direitos reais. Só que quando eu vou criando novas categorias, eu estou dizendo que é impossível que um sistema previamente possa dizer o que é a realidade. Porque a qualquer momento pode surgir a necessidade de eu criar uma nova categoria, e que não cabe em nenhum daqueles três. Então, essa é a questão. Eu posso ter categorias muito amplas, e aí o sistema não serve para nada. Ou eu posso violentar a realidade e incluí-la numa das categorias, ou eu posso ir criando categorias ad hoc. Quando surge a necessidade, eu vou criando novas categorias. Não. Passa para ele ali. A criação de novas categorias, na realidade, num sistema de conhecimento, não poderia ser vista, ao invés de uma maneira de o sistema ser caótico, dessa perspectiva que você falou, de uma criação de um novo sistema como conhecimento, ou seja, não um fato novo que surgiu, o fato sempre existiu, mas é uma nova perspectiva, ou seja, um novo sistema concebido de outra forma, como conhecimento. Ou seja, eu ampliei o meu conhecimento, meu campo de visão, para um fato que já existia antes, e entendi que essas duas categorias não são suficientes. Qual que é o problema disso? Vamos levar isso à última consequência. Porque, senão, por exemplo, duas categorias que foram concebidas a priori, e às vezes há séculos, elas ficam eternizadas. Né? Por exemplo, na linguística, você tem, os gregos dividiam em duas coisas, nome e verbos. E todas as outras categorias de palavras eram encaixadas nesse nome e verbos. Ou seja, adjetivos, advérbios, todos eram enquadrados com traços que colocavam ou no nome ou no verbo. Né? Essa subdivisão feita lá na Grécia vai ser eterna, por quê? Né? Ou seja, quem fez a primeira subdivisão que vai ficar valendo para sempre? O argumento é o seguinte: à medida em que nós vamos ampliando o nosso conhecimento, nós vamos percebendo que uma categoria contém em si duas categorias. E subdividimos ela. Não é isso? Bom, qual é o problema desse ponto de vista? É que se nós projetarmos isso no tempo, nós vamos chegar a um momento em que não existem mais categorias, só indivíduos. O problema de nós levarmos essa consequência a séria é também esvaziar o sistema, dizendo que não existe a categoria, mas só o indivíduo. Eu posso dividir os verbos em verbos reflexivos e não reflexivos. Aí eu posso pegar os verbos reflexivos e os de estado e os de movimento. Aí eu posso pegar os de movimento e subdividi-los até que eu chegue à conclusão que o assentar-se não pode ser classificado junto com nenhum outro verbo. Mas o fato de você aprimorar o sistema significa que você está anulando a existência do sistema. Você está aprimorando. A gente evolui. A gente desfaz. Sim, mas qual é o problema? Deixa eu voltar ao tema. Sim. Mas vejam, o que eu quero dizer é que levar muito a sério a ideia de sistema implica uma série de incoerências ao final. Primeiro, coisas que são inclassificáveis nas categorias existentes no sistema. Aí eu preciso corrigir o sistema. Ao corrigir o sistema, o que eu posso fazer? Eu posso violentar a coisa e incluí-la numa das duas categorias. Posso criar uma categoria tão geral
que caiba qualquer coisa, ou posso criar novas categorias. Se a estratégia de criar novas categorias, eu posso chegar ao ponto de reconhecer que cada coisa é um indivíduo e não pode ser classificado num sistema comum. Esse é o problema. É claro, gente, que o tempo todo nós recorremos a sistemas. O tempo todo. Na nossa vida cotidiana. Dia e noite. Não é? Uma coisa é minha mulher, outra coisa é meu filho. E uma coisa é a minha família, e outra coisa é a empregada doméstica que mora conosco. Estou criando sistemas para compreender a realidade. Mas o que eu estou dizendo é que a ciência do direito, ao conceber o direito como sistema, vai além. Ela força todas as categorias a caberem em sistemas previamente estabelecidos. Por que previamente estabelecidos? Porque a função dos sistemas é exatamente prever a realidade, prever o futuro. Então, os sistemas têm que ser, as categorias têm que ser estabelecidas previamente. Posso até ser levado a corrigir essas categorias. Mas, na verdade, o que eu estou fazendo é só substituindo um sistema por outro, ao corrigir as categorias. E o problema é que a realidade é muito mais complexa. Veja, aqui é o problema da complexidade, do que pode caber em qualquer sistema. Esse é o problema. A realidade é muito mais complexa do que os sistemas concebem. Eles abstraem um elemento e, com base nesse elemento, classificam a realidade. Só que a realidade é mais complexa do que isso. Ninguém é só juiz ou só técnico judiciário. Ninguém é só homem ou só mulher. 6 horas da tarde é dia ou é noite? Hã? Muda no horário de verão? Olha. Só para expor o meu ponto de vista, por causa do microfone, porque na minha concepção já construída, né? Liga. Ou seja, no seu sistema, na sua concepção já construída, ou seja, no seu sistema, pronto. Aí, na minha visão anterior, sistema é uma coisa e organização é outra. Sistema visa um fim. Isso tudo que está sendo dito está simplesmente organizando uma coisa sem fim nenhum. conhecimento, previsibilidade. Você só está organizando. Homem, mulher, marido, esposa, filho. Então, eu só estou... Não se busca um fim, que é a primeira linha que está lá, o funcionamento. O conceito de sistema é um conjunto de órgãos com funções específicas que, unidos sistematicamente, tem um fim. Mas qual é a utilidade sistemática ou sistêmica de se organizar olho verde, olho azul, homem, mulher, pênis, vagina? Não tem uma finalidade, é só de conhecer. Não, tem sim uma finalidade. Não, mas não produz um ato assim. Produz. Um sistema respiratório. Produz. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. 2 seres humanos que tenham nascido ambos com pênis vão ao cartório e querem, olha, queremos nos casar. Nós queremos aqui fazer as proclamas porque nós queremos nos casar. Qual será a reação? Ora, a questão aqui o conhecimento, ele tem uma... A ideia do conhecimento não é o conhecimento pelo conhecimento. Ele tem uma realidade operativa. Né? É aquilo que o Comte dizia. Né? Conhecer para prever, prever para agir. A previsibilidade dos eventos serve para a gente interferir na realidade. Mas eu acho que quando os dois vão lá no cartório, tudo bem. Eles estão organizados, eles se organizaram A e B, aí eles vão tentar entrar num sistema. É a mesma coisa que no nosso sistema respiratório, na hora que vem um oxigênio puro, ou vem uma coisa diferente. Não passa pelo sistema.
Passa. Então, o sistema não consegue diferenciar. Então, o sistema que eles querem entrar é o sistema assim, é processual, o sistema legal. É cartório, é proclama, é o Ministério Público que vai dar uma manifestação lá, volta para o cartório, homologa. Então, o sistema é esse, é um conjunto de órgãos separados do Ministério Público, cartório, para que chegue a um fim. Mas a simples organização é como se fosse o rim isoladamente considerado. A estrutura da minha casa. Eu, minha mulher, minhas filhas, empregados. Fala no microfone. A organização da minha casa é de um jeito. É simplesmente a organização, mas estamos sentados lá, não está funcionando. Qual o fim de nós parados? O sistema, na minha concepção, ele prevê como se diz? Uma sequência de atos, cada um com a sua função, laringe, faringe, esôfago, estômago, intestino, cada um no seu quadrado, né? Cada um fazendo a sua coisa. E cada um no seu quadrado é simplesmente o organograma, o fluxograma, não é um sistema, ele não tem um ponto final. Então, quando a gente está falando em conhecimento, em organograma, quando eu estudei, só tinha um reino animal e vegetal. Hoje já são 5, eu aprendi com minha filha, que está estudando agora. Aí, até na primeira aula que nós tivemos aqui, o professor deu um exemplo aqui do cogumelo, né? É vegetal, não sei o quê, papapá, né? Eu estou aqui quietinho comigo. Minha filha falou que é o reino que era fungo. Animal. É fungo. Eu aprendi que... Então, é outro... Agora já ele está num outro reino. Eu nem sabia que existia. Então, aí é simples... O quê? O cogumelo ou outro reino? Então, quer dizer, isso é só organização. Eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que isso não é um sistema. Eu estou dizendo da minha concepção de sistema. O que eu acho que é o seguinte, eu acho que a sua pergunta é outra. A sua pergunta é uma questão na qual eu não queria entrar para a gente não protelar muito aqui. A sua pergunta é se existe uma conexão entre o sistema funcional e o sistema de conhecimento. Não é? O que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou abordando, eu não estou dando nome aos bois, mas é o Norberto Bobbio que diz isso no Teoria Geral do Direito dele. Ele diz o seguinte, olha, a questão, quando nós falamos de sistema, é que os juristas concebem o direito como sendo um sistema. Para eles é irrelevante se o direito é ou não um sistema, diz o Bobbio. Na verdade, o que eles tentam é externamente atribuir uma organização àquele conjunto de coisas, de elementos. Então, o que o Bobbio está dizendo é que os juristas privilegiam o sistema como conhecimento. Agora, como eu disse no início, há teóricos do direito, como Luhmann, que, ao contrário, afirmam que o direito já é, no funcionamento, um sistema. O direito funciona como um sistema biológico. As consequências disso o sistema, como você disse, não consegue diferenciar se ele de fato está respirando um ar que contém oxigênio ou se é só nitrogênio. Meu pulmão não consegue diferenciar. O corpo vai morrer. Se nós tirarmos todo o oxigênio dessa sala e deixarmos nitrogênio, nosso corpo vai morrer. E nós não vamos saber disso. É o canáriozinho lá dos mineradores. Né? Então, vejam, concorda com isso? Então, dizer que o direito funciona como sistema quer dizer o seguinte, a consequência é que a economia e a política podem até incomodar o direito, mas ele não consegue diferenciar entre elas. Hã? Não precisa ser ameba, não, pode ser pulmão. O pulmão não diferencia entre o nitrogênio... Ele não é cérebro para diferenciar... Não, o cérebro também não vai diferenciar, não. Diferencia na medida... Não. Não, de repente eu vou apagar. Não. Gente, isso é o problema, o grande problema da descompressão nos aviões. Existem 2 tipos de descompressão. Uma é chamada descompressão explosiva e a outra é chamada descompressão gradual. A descompressão explosiva ocorre de repente. E aí acionam as máscaras de oxigênio.
O grande problema dos aviões não são das descompressões explosivas, são das gradativas. Um furinho faz com que o avião vá se descomprimindo gradativamente. Tão lentamente que as pessoas que estão dentro não percebem. Elas morrem. Aconteceu já nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos teve um caso de um avião que voou de costa a costa. Ele tinha que parar no meio dos Estados Unidos, voou de costa a costa, porque estavam todos mortos dentro do avião, por descompressão. E ele caiu no mar, caiu no Pacífico. Então, Darwin não fala da evolução? Se tem um órgão, sei lá o que é do seu organismo, do seu sistema, que não está funcionando, ou a necessidade de um outro, o que o Darwin fala? Que você vai desenvolvendo isso para sobreviver, sob pena de extinção. O Darwin não fala exatamente isso. O que o Darwin fala há um processo genético pelo qual o diferente, por ter condições mais apropriadas de sobrevivência, vai se impondo geneticamente. Se transforma, inclusive, para isso. É a evolução. Mas veja, gente, a questão é que o que os juristas falam, os teóricos do direito, a maioria deles, é que quando nós concebemos o direito, nós concebemos o direito como um sistema, independente dele ser ou não um sistema. É isso que o Bob está dizendo. Por isso que eu estou realçando aqui o aspecto de conhecimento. Outros autores, como Luhmann, vão dizer, olha, não, o direito é um sistema desde a sua origem. Só que faz diferença eu dizer que eu concebo o direito como um sistema, sendo ele, desde a origem, um sistema, ou simplesmente que eu concebo ele como um sistema? Não faz diferença. Esse é o ponto. Para ser ciência o quê? Não. Eu vou adotar uma posição, não quero antecipar. Mas eu estou convencido que o direito não é uma ciência. O direito não é uma ciência. É uma prudência. Acho que eu já cheguei a falar nisso aqui, né? Exatamente. Eu acho que o direito não é uma ciência, é uma prudência. Eu vou falar sobre isso hoje. Não. Não, o sistema não é algo estático. Mas eu quero que vocês percebam que as pessoas que definem a realidade a partir dos sistemas estão trapaceando quando vão alterando o sistema. Porque a principal função do sistema é a previsibilidade. Se eu vou alterando, eu não tenho como prever. Entendeu? O problema é esse. É que se eu digo que as coisas são um sistema, se eu levo isso a sério, eu não posso ir criando novas categorias quando o sistema não funciona. Mas aí, professor, na verdade, esse sistema está inserido em outros sistemas. Né? Por isso que ela perguntou se é estático. Jamais um sistema é estático. Ele está sempre ligado a outros sistemas. Então, ainda que você faça alterações nesse sistema, é justamente... Agora estou enrascado com o próprio sistema do microfone. Mas a questão é essa. O sistema, para mim, não é estático. Ele está sempre ligado, inserido em outros sistemas. Os autores lá de cima, não. Os sistemas são independentes uns dos outros. É igual essa questão do avião que você colocou. Deixa eu só dar um exemplo. Tá. Dá um exemplo. O exemplo lá do Mittermeier. 2 gêmeos chifópagos, um mata o outro. Isso é homicídio ou suicídio? Prende ou enterra? Né? Por quê? Porque o que acontece é que, se os sistemas deles se comunicam, quando eu mato o meu irmão, eu mato a mim mesmo. O que os biólogos dizem, e por isso Luhmann vai dizer também no direito, é que se o sistema do direito está ligado ao sistema da política, então ele não é direito.
É o mesmo sangue. Se é o mesmo sangue que circula em ambos, eu não tenho como diferenciar ele um do outro. Então não existe o direito como uma coisa autônoma. Não existe o sistema do direito. Para que o sistema do direito exista, ele precisa ser completamente diferenciado dos outros sistemas sociais. Isso quer dizer que não há nenhuma influência? Ah, sim, há uma irritação. É aquilo que eu estava falando. Se eu estou respirando oxigênio ou não, meu corpo não sabe. Eu posso morrer. De repente eu apago. Não sente. Mas reage pode morrer, mas demais. nesse caso um outro sistema, o sistema da morte, vai entrar em operação. Não, exatamente o contrário. Os biólogos, sabe como é que o Luhmann, sabe como que o Luhmann define a morte? A morte é um processo de desdiferenciação sistêmica. Ou seja, eu deixo de ser diferente do sistema. É isso que acontece na morte. O corpo vivo só existe enquanto ele é diferente do meio. Se ele é idêntico ao meio, ele não existe. Ele não é mais corpo vivo, organismo vivo. Então a morte, vai dizer o Luhmann, é uma desdiferenciação em relação ao meio. Mas eu não quero entrar muito nisso, gente, porque eu já pretendia estar numas 3 transparências para frente. Né? Não, eu não falei isso. Eu tô. A gente vai ver mais no final. A dúvida é do chupófago aqui. Eu que pensei. Nós vamos ver mais no final que existem alguns autores, por exemplo, Klaus Wilhelm Canaris, que vai falar num sistema aberto. Nós vamos chegar lá. Existem sistemas abertos. Agora, o que eu estou, por enquanto, é só dizendo que existe um problema no sistema. É que o sistema, ou ele não serve para nada, ele vai se corrigindo à medida que as coisas vão acontecendo, então ele não tem como prever. Ou seja, você não pode confiar no sistema que os livros do direito apresentam, porque aparece uma realidade que vai levar a constituir um novo sistema. Ou você tem que violentar a realidade para que caiba nesse sistema. Então, na verdade, gente, eu só estou fazendo aqui uma denúncia de um problema do pensamento sistemático. É que ou o sistema pode não servir para nada. Para alguma coisa ele serve. Sim, mas ele vai servir até que apareceu aquela novidade. Mas olha, mas isso não desautoriza. Vamos pensar que o problema do direito. Uma vez que existe um princípio de legalidade, como é que eu trato esse fato novo? Quer dizer, o sistema que foi reformulado, um juiz, colocando em termos práticos, quando você elabora uma sentença, você pode reelaborar o sistema jurídico para abordar aquela questão? Daqui a pouco, gente, eu vou falar de um outro conceito de sistema. Tá. Vou chegar num outro conceito de sistema. Vamos seguir um pouquinho aqui. Professor, aliás, num exemplo que o senhor deu aí de questão sistemática, a colega estava lembrando, se 6 horas é dia ou noite, nós estamos com uma questão nesse sentido. Há uma ação popular ou civil pública, né, discutindo se 6 horas ação popular, se 6 horas é noite ou dia, em razão de um convênio com a CEMIG, se deve-se começar a pagar a iluminação pública a partir das 6, porque nem sempre às 6 está escuro para acender as lâmpadas, ou se deve pagar depois desse horário, quando efetivamente a luz acender. E isso varia cada município, se está numa grota, se está no... Enfim. Essa é uma questão interessante pelo seguinte, porque ao longo do ano, a insolação varia de dia a dia. Exato. Né? Região a cada dia, o sol nasce mais cedo e se põe mais tarde. E depois, né, vai ao contrário, nascendo mais tarde e se pondo mais cedo. É um problema. Coincidiu com a questão. Então, veja, nós vamos cair aqui nesse problema do sistema. Esse é um excelente exemplo, porque ele mostra exatamente qual é o problema. Será que eu posso ter uma solução jurídica assim? Não, a cada dia do ano,
O dia vai começar no horário diferente. Não pode? Não tem. Vai resolver o problema? Não. Eu vou ter que fixar um critério. Eu abstraio os critérios. Aliás, o contrato diz que é a média. A média. Né? É essa a média. Mas o deputado Irani Barbosa, muito preocupado com o bem-estar da população, está entendendo diferente. Mas começando a antecipar a resposta para aquelas questões, os teóricos vão passar a falar, a partir do século XX, além de sistemas fechados, em sistemas abertos. Sistemas que não são acabados. Mas daqui a pouco a gente vai ver que essa ideia de um sistema inacabado, ela só pode ser bem tratado a partir da perspectiva da tópica. Tópica. Vou explicar daqui a pouco. Bom, como é que funciona no direito? A gente pode definir que o sistema é um conjunto de prescrições harmônicas que regulam de forma completa a totalidade do direito e que ainda guardam uma relativa independência entre si. Deixa eu explicar isso daqui para você.